e ainda perpassa até os dias de hoje. E quem vem a ficar muito pouco para as despesas ordinárias das igrejas é o Sermão do Bom Ladrão. Olá, meus queridos ouvintes do podcast de Camões e Clarice. A obra da vez é o Sermão do Bom Ladrão, do Padre Antônio Vieira. Acho que vocês já ouviram falar sobre ele, né? Ele é bem famoso por conta dos seus sermões. Um dos mais famosos até é o Sermão da Sexagésima, mas o em questão é o Sermão do Bom Ladrão, né? Padre Antônio Vieira, ele foi muito famoso, né? Ele era um orador, ele era filósofo, escritor, e ele também era um dos missionários enviados para catequizar os índios aqui do Brasil, lá por volta do século XVII. E de que constituíam-se esses sermões, né? Que eles eram tão famosos. Esses sermões, eles eram a principal obra, né, do Padre Antônio Vieira, e esses tipos de sermões traziam essa essência, né, do estilo barroco, que era a tentativa de promover uma síntese entre a matéria e o espírito. Então, nesses sermões, ele buscava cativar o ouvinte, né, despertando a consciência, convidando o leitor a pensar e agir. Nessa obra, o Sermão do Bom Ladrão, nós vamos perceber como a obra é atemporal, né? Aliás, boa parte das suas obras é assim. O Sermão do Bom Ladrão, ele foi escrito assim lá por volta de 1655, né, em Portugal. Ele era fundamentado na arte de roubar, né, ele era conhecido assim, esse sermão, né. Padre Antônio Vieira, ele costumava questionar essa consonância, né, da vivência cotidiana, dos desmandos reais. Então, não somente isso, né, mas ele também colocou um discurso inflamado, né, a respeito da igreja da misericórdia em Lisboa. Então mostrava o povo português, como funcionava, né, porque naquela época, se sabe, não só naquela época, né, mas antigamente, até agora também, né, mas só que antigamente era bem mais assim. A igreja, ela roubava muito, né, dos fiéis. Então ele mostrava nos seus sermões isso também. Ele também queria perpassar isso, né? Como funcionava esse esquema de roubalheira no Brasil colônia. Além disso, ele também mostrava no seu discurso como que o dinheiro, né? O dinheiro que era mandado para a administração pública no Brasil colônia, como é que ele era manipulado, né? Então, as pessoas roubavam muito nessa época, né? Para lavras de ouro, concessão de comercialização de escravos, naquela época era muito, muito frequente, né? Então, tinha administradores, intermediários. Então, muita gente participava dessa roubalheira na terra de Cabral. A gente pode dizer até que Padre Antônio Vieira, ele era um denunciador, né, desses escândalos da época, dessas roubalheiras, porque ele ficava muito indignado com esse tipo de escândalo que o governo fazia, né, a respeito do dinheiro, de roubar, porque tinha muitas riquezas que eram ilícitas, venalidade de gestões, as coisas eram muito fraudulentas naquela época. Então tinha uma desproporcionalidade das punições, sabe, não era justo, né, uns com tão pouco e outros com nada, né. Hoje também é assim também, viu? Isso aí já é de 1900 lá vai bolinha. E outra forma muito característica do Padre Antônio Vieira é que ele era muito profético, né, nas suas obras. Então ele mostrava esse profundo entendimento que ele tinha sobre as problemáticas brasileiras. E ele colocava isso nos textos que ele fazia. Então ele ataca, ele critica aqueles que se valiam da máquina pública para enriquecer aquilo que é ilicitante, né? Aquilo que é ilicitamente. A gente percebe como tem essa questão da reflexão nos textos do Padre Antônio Vieira, né? Ele tinha essa visão muito futura, né? Porque apesar dele estar falando de coisas lá do século que ele vivia, mas a gente percebe que aqui ainda é presente muito disso, né? Ainda tem muita roubalheira,
as coisas ainda são muito mal divididas, uns com tão poucos e outros com menos. E a gente sabe, né, que naquela época quem comandava era a nobreza, né? E o padre Antônio Vieira, ele tinha uma visão muito crítica, né, sobre esse comportamento imoral da nobreza da época. Então, é igualzinho o que ocorre hoje no Brasil, não é mesmo? É muito atemporal essas obras do padre Antônio Vieira. Nesse governo atual, então, sem comentários, né, a respeito. Tem até um trecho que padre Antônio Vieira fala, que é o seguinte: levarem os reis consigo ao paraíso os ladrões, não é companhia indecente, mas a ação tão gloriosa e verdadeiramente real que com ela coroou e provou mesmo Cristo a verdade do seu reinado, tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é reis levando consigo os ladrões ao paraíso. Os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. E aí, o que vocês acharam desse trecho? É bem reflexivo, né? É bem conciso esse trecho. A gente consegue perceber que esses desmandos, né? Essa mistura de interesse público e privado também, porque eles infestavam a administração pública, né? E hoje em dia eles ainda infestam a administração pública brasileira. Então, desde o início da colonização do país, isso acontece e ainda perpassa até os dias de hoje. Porque assim, se a gente for analisar, quando eles aplicam a lei aos corruptos, a Suprema Corte Brasileira demonstra que não tolera, né, mais esse tipo de embasamento cruel a coisa pública e com dignidade humana. Mas, se a gente olhar com maestria, os ministros eles procuram sempre eliminar, né, esse asqueroso mal que é a marcha da nossa cidadania, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Mas nossa honra e a nossa dignidade estão aí entranhados, né, por vivaldinos, né? Queira Deus que tem um fim, né? Mas a gente precisa ter fé, né? E voltando para a questão da corrupção no Brasil, né, já que estamos falando que essa obra é tão atual, né, nós temos um trecho aqui que exemplifica muito bem o que eu estou querendo falar aqui. Quando o Vieira menciona que em 1662, uma das possíveis causas do empobrecimento moral daquela parte, né, do domínio dos portugueses, quando ele discorre sobre as seguintes faces: a desonestidade, a questão das injustiças e tiranias, os abusos do poder constituído, né, lá na parte do Maranhão. Então, nós temos aqui o trecho que diz o seguinte: são os interesses dos que governam, porque as rendas dos dízimos de vossa majestade em todo aquele estado chegam a montar 6 até 8 mil cruzados, os 3 dos quais tomam o governador inteiramente e no melhor parado. E na mesma forma se pagam os seus ordenados, os procurados e os oficiais da fazenda, como quem vem a ficar muito pouco para as despesas ordinárias das igrejas, vigários oficiais, da milícia e soldados, os quais não se pagam nem quarta parte do que lhes pertence, com que é força que busquem outros modos de viver e se sustentar, que muitas vezes são violentos e todos vêm a cair às costas do povo. Assim também levam consigo os ditos dos governadores, muitos criados que provêm dos melhores ofícios, e eles que, com confiança no poder do seu almo, servem com insolência, dominando não só as pessoas, mas as fazendas, de que se recolhem a Portugal ricos e os povos ficam despojados. Assim mesmo vendem os provimentos das companhias, e não uma senão muitas vezes, como quem não só tiram aquele prêmio militar aos soldados velhos e eu errei essa palavra, benemétricos,
mas está com isso todo um estado cheio de títulos, de capitães e de sargentos mores, que, para sustentar a vaidade do nome, é força que também busquem com opressão alheia, o que por outra via não podem alcançar. Mandá-la estar com tanta opressão dos que cativam com o dispêndio dos que se resgatam. Vocês conseguem perceber, né, que ainda hoje essas mesmas questões estão presentes, né, os mesmos crimes, os mesmos desvios, os mesmos desleixos, as desatenções, a incapacidade moral. Então, tudo aquilo que tinha ontem ainda tem hoje, né? Assim, é uma roubalheira que, além da roubalheira, ainda tem essas questões morais, né? Outra coisa, assim, que eu gostaria de enfatizar é que muitas vezes você se sente sozinho na atualidade, sabe? Por exemplo, o poder, a polícia, né, em si, que você deveria confiar e se sentir seguro, muitas vezes você não consegue se sentir. Porque, por exemplo, um juiz, muitas vezes, um juiz, um político, um policial, muitas vezes você se confia naquela pessoa, né, achando que vai estar protegida, que vão escolher as melhores leis, as melhores sentenças. Essas pessoas são corruptas, né? Então, é uma lama corrupta muito grande que a gente está inserida nessa sociedade, né? Ainda nos dias atuais. E olha que interessante, né? Faz mais de 500 anos do descobrimento do Brasil, mas parece que nada mudou, né? Sim, muita coisa mudou, mas ainda essas questões que tinham antigamente ainda tem nos dias atuais. Então a gente precisa refletir essas questões, essas ações. O que a gente pode fazer para mudar, né? Isso. Quantos anos mais nós vamos esperar para que a gente mude, né? Para que a gente tenha uma atitude diferente? Será que a gente vai esperar mais 500 anos para isso? Né? Então a gente precisa refletir sobre essas questões, né? Outro ponto muito importante que eu gostaria de destacar é que nesse sermão predomina um estilo conceptista, né? Porque a partir desse raciocínio lógico dos fatos que são concretos, eles apresentam argumentos, né? Esses argumentos eles vão confirmar essa ideia central do texto, né? Essas problemáticas que estão no texto. Então, tem essa preocupação de defender essa ideia e de comprová-la também. E Padre Antônio Vieira, ele estava muito mais preocupado em reafirmar essa verdade essencial, né? Ele tinha esse objetivo mesmo. Então, ele chegava até a atacar, né, o poder. A quem os reis, por exemplo, os reis encomendavam exércitos, legiões, ou, por exemplo, o governo das províncias, das administrações da cidade. Então, ele atacava, né, esses reis. Inclusive, tem até uma passagem do texto que é a seguinte: roubar com pouco poder pode fazer os piratas a roubar com muito, os Alexandres. Então, para vocês, o que quer dizer essa frase, né, esse trecho? Vão aí pensando, né? Na minha concepção, o autor ele procura destacar o fato de que muitas vezes essas grandes conquistas não passam de grandes frutos, né? O que nos leva a refletir sobre muitas vezes algumas questões que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes, muitas vezes nem é com a gente, né? Mas eu acredito que pelo menos algum de vocês já viu assim de alguém de fora, né? Muitas vezes a pessoa cresce na vida através dos outros, né? Fazendo coisas que não são certas, ganhando em cima de outras pessoas. Então, na verdade, isso é um furto, né? A pessoa não cresceu na vida, assim, por conta do seu próprio mérito, né? Se assim a gente pode dizer. Então, no fundo, assim, voltando para a frase em si, no fundo, o Alexandre e o pirata, eles fazem a mesma coisa que é roubar.
mas não roubam em seu próprio nome e sobre o risco de vida, né? E o autor, em nome de um império, apoiando por gente poderosa. Mas assim, o que é essencial nessa passagem é que o autor ele analisa, né, essas ações humanas de um único ângulo, por exemplo, da virtude e o da justiça, né? E nesse sentido, Alexandre e o pirata, eles não são diferentes. Outro ponto assim muito interessante que eu acho nesse sermão é que quando a gente fala, sim, tem muitos trechos falando de roubo, né? Mas o padre Antônio Vieira, ele não se refere, quando ele tá falando de ladrão, claro que quem rouba qualquer coisa é ladrão, né? Mas ele não se refere àqueles ladrões que, por exemplo, uma pessoa pobre roubou fulano, né? Roubou a bolsa, o dinheiro, a carteira, sei lá. Ele tá se referindo àqueles ladrões que roubam cidades inteiras, né? E se a gente for passar para nossa realidade, por exemplo, um ministro, né, que tá lá em cima, ou um presidente, ou um governador, né, ou até mesmo um prefeito, tá roubando lá cidades inteiras, um país inteiro, então ele tá fazendo essa analogia, essa referência para esse tipo de ladrão, né? É como se esses ladrões que são miseráveis não chegassem nem perto a esse tipo de ladrão do qual ele se refere. Ele até também critica nessa questão da politicagem, né? Por exemplo, que as pessoas entram na política não por mérito, né? Mas por parentesco, por amizade, né? Por suborno, por negociação, conflitos de interesses, né? Então, quando se negocia, não tem prova, não tem uma seleção. Agora ele vai ser ladrão oculto, né? Mas depois ele vai ser um ladrão descoberto. Ele cita até as várias formas de furtar, né? Por exemplo, o modo optativo, potencial. Ele fala todos desses modos que existem, né, de furtar. Não sei se vocês perceberam, né? Mas esses modos, eles conjugam, né? Como se fosse uma forma de conjugar as pessoas em primeira pessoa do verbo, né? Eu li em algum lugar, não tô lembrada, mas sobre essa questão da conjugação, né? Que ele falava que a primeira pessoa do verbo é você, e a segunda é dos criados, e as terceiras é para quantas tem indústria e consciência, alguma coisa assim. Ele finaliza até dizendo que o resumo de toda essa rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar para furtar. E quando eles têm conjugado assim, toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado, toda a passivo, eles, como se tivessem feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos, e elas ficam roubadas e consumidas. Então, assim, isso não é nem um terço, né, das ideias que Padre Antônio Vieira coloca nos seus sermões, e nesse sermão em específico, né, até porque o sermão ele é bem extenso, né, então, mas ele vale muito a pena ler por completo, e além de ler, você refletir, né, porque cada trecho traz essa reflexão, né, é interessante como o Padre Antônio Vieira, ele fala, né, sobre essa responsabilidade daqueles que nomeiam para cargos públicos, né? Aquelas pessoas que não têm merecimento, né? Muitas vezes é só, é o marido da minha prima, né? Tem que colocar lá para ser o ministro da educação, né? Coisas desse tipo, né? Só um exemplo. Então, são pessoas que não têm merecimento para estar ali. E essa prática ela é muito comum, né? No Brasil, na sua cidade, no nosso estado, então é uma prática muito comum. Você vê pessoas que não têm merecimento para estar lá em tal cargo e acabam fazendo
ações que não são tão legais, né, pra gente. E para finalizar, né, nosso podcast de hoje, eu queria deixar uma frase do sermão com vocês, para vocês refletirem. Rouba um prego e serás enforcado como um malfeitor. Roubou um reino e torna-te-ás duque. Né? Que frase legal pra gente refletir, né? Pra nossa realidade. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, coloquem nos comentários o que vocês acharam, quais foram as considerações a respeito da mesma. E nós vamos ficando por aqui. Nós teremos outras discussões sobre o barroco, que os nossos outros hosts vão fazer. E agradecer por você ter me escutado até aqui. Um beijo e até a próxima.